Graça e paz de Jesus. Iniciaremos agora o segundo módulo da disciplina Antropologia Cultural do Antigo Testamento. Quero lembrar a você uma definição que nós trouxemos na aula anterior sobre o que é cultura, segundo a visão de um antropólogo missionário cristão, Paul Hiebert, pois a partir dela nós vamos nortear os estudos da segunda aula da disciplina. Então, Paul Hiebert diz: os sistemas mais ou menos integrados de ideias, sentimentos, valores e seus padrões associados de comportamento e produtos, compartilhados por um grupo de pessoas que organiza e regulamenta o que pensa, sente e faz. Então, segundo a definição desse antropólogo cristão, toda cultura envolve, tem no seu conjunto, em suas vivências, três dimensões que ele define como ideias, sentimentos e valores. Hoje nós vamos compreender um pouco mais sobre essas dimensões. A primeira dimensão, que ele fala da dimensão das ideias, a gente pode compreender, como ele trata, como sendo a dimensão cognitiva. Diz respeito ao conhecimento, né? A cognição diz respeito a aquilo que nós compreendemos de maneira intelectual, que é compartilhada entre os seus membros. Então, como falei, ela envolve a questão intelectual, mas não apenas a intelectual, mas tudo que se materializa a partir da inteligência, criatividade e capacidade humana, ou seja, envolve também descobertas e invenções. Então, por exemplo, as descobertas científicas, elas são fruto da investigação, da prática metodológica de uma ciência. Nós temos aí os átomos, as bactérias, o DNA e etc. Porém, há um conhecimento, muitas vezes relacionado a alguns povos, como a compreensão de que há espíritos do bem e do mal que habitam as florestas. Esses conhecimentos são passados, né? De geração em geração. Não são científicos, mas envolve também o entendimento das pessoas, ou o conhecimento das pessoas. E nesse caso, né, há muitos povos que definem que certas pessoas dominem esse conhecimento, né, acerca dos espíritos do bem e do mal que habitam as florestas. Em muitos casos, né, os pajés seriam um destes que dominam, que tem essa conexão com esse mundo dos espíritos. A nossa cultura nos ensina, por exemplo, a construir e utilizar uma canoa, fazer o arco, a flecha, a projetar um automóvel, a plantar, a extrair frutos das matas, a governar lugares e a nos relacionar com as pessoas, espíritos e divindades. Isso envolve a questão da aprendizagem que temos. Muitas vezes nós nem sequer sabemos desde quando acreditamos em determinadas coisas, mas sabemos que meu avô acreditava assim, meu pai, meu bisavô, e aí foi passando. Então, algumas coisas são passadas, né, são ensinadas. Agora, de que maneira o conhecimento é armazenado? Temos aí alguns dos suportes, né, da escrita. Nós temos a pedra, que são os recursos mais antigos para se escrever, os tabletes, que também são pequenos objetos de barro ou de pedra mesmo, onde se faziam inscrições, o papiro, que é um suporte ligado ao vegetal, o pergaminho ligado
a pele de animais e depois veio o papel. Hoje nós temos os meios tecnológicos, os meios virtuais de registrar a escrita, não é? E também existe a oralidade. A oralidade que é a comunicação, né, por meio das memórias, das histórias, dos contos, das lendas, dos mitos, dos poemas, das canções e várias outras expressões que as pessoas utilizam para comunicar o conhecimento. Então não há cultura nenhuma que não tenha esse tipo de dimensão, né? Por menor que seja o povo, há essa dimensão que envolve o conhecimento. Tanto o conhecimento ligado à ciência, quanto o conhecimento ligado a questões digamos, do mundo espiritual, as questões que estão além, né, da física. Muito bem, o ponto 2 trata da dimensão afetiva, que diz respeito aos sentimentos. Segundo Paul Hibbert, a cultura também engloba os sentimentos, as emoções das pessoas, suas atitudes, noções de beleza, preferências alimentares e de vestuário, seus gostos pessoais e a maneira como se alegram ou sofrem. Certamente, se você visitar um povo de uma cultura diferente da sua, você encontrará muitas diferenças. Por exemplo, quando eu conheci o povo Terena, eu conheci também o tereré, que é algo ligado à cultura terena. E se você for em qualquer país, você encontrará essa diversidade cultural, nas vestimentas, nos tipos de alimento, em todos os sentidos. Muitas coisas nós acharemos estranhos, da mesma forma que as nossas práticas culturais também podem ser alvos ou podem causar estranheza a outras pessoas quando elas vêm nos visitar. Então, por exemplo, em relação aos tipos de vestimenta, há essas diferenças pessoais, não é? Por exemplo, os povos africanos, muitos deles gostam, né, de roupas muito coloridas, né, por sinal, muito bonitas. A questão de se alimentar com feijão e arroz é próprio, né, de uma cultura também. Nem todos os povos se alimentam de feijão e arroz como nós até podemos imaginar. A questão de tomar o chá, tomar o café, tudo isso são aspectos culturais que revelam a diversidade que há em nosso mundo. A terceira dimensão que Paul Hibbert traz é a dimensão avaliadora, que diz respeito aos valores. E essa dimensão, ela está subdividida em 3 aspectos. Então, ela fala dos valores morais ou imorais, aceitos por determinada sociedade, que orientam as relações humanas. Aqui, igualmente, nós podemos encontrar muita diversidade, diversidade talvez incalculável, a diferença como as pessoas, em determinados aspectos, julgam as coisas. Então, dentro dessa dimensão avaliadora, nós temos a avaliação cognitiva, que é para definir o que é verdadeiro ou falso. O que, por exemplo, se eu perguntar para você, o que provoca a malária? Para a ciência, ou para determinado grupo que aceita a ciência, como quem define ou quem explica as coisas, a malária ela é contraída por meio de um mosquito infectado com esporozoário, e aí este mosquito contamina a pessoa. Em outras culturas, a malária é provocada por espíritos que vivem ao redor da aldeia. Então, aqui nós temos uma aplicação prática, né, de um juízo de valor por meio dessa avaliação cognitiva, de certo ou errado.
Podemos também encontrar nessa diversidade da avaliação, da dimensão avaliadora, as expressões emocionais, com o intuito de definir o que é belo, o que é feio nas atitudes humanas, o que é amar, o que é odiar, o que é adequado e inadequado, as preferências das pessoas. Isso também revela, né, dentro do campo da dimensão avaliadora, as expressões emocionais. É comum alguns termos não serem encontrados em uma determinada cultura. Certa vez ouvi um relato sobre um povo que não tinha compreensão da ideia de perdão. E este povo, as interações sociais deles eram muito baseado na vingança. Quando alguém cometia algo contra esse povo, eles penduravam uma mandíbula em um determinado lugar para lembrar que precisava vingar um ato praticado contra eles. Mas quando o Evangelho chegou a este povo, uma maneira de explicar sobre o perdão a eles foi dizer que Deus não pendura mandíbulas, porque era um modo de explicar, uma vez que eles não tinham noção do que era o perdão. Foi um meio do missionário comunicar a mensagem do Evangelho, de que Deus perdoa, por isso ele não pendura mandíbulas. E um terceiro aspecto da dimensão avaliadora fala da determinação do certo e do errado. Por exemplo, na sociedade hindu é errado uma mulher comer antes do marido. Entre os budistas chineses é errado não venerar ou ofertar alimentos aos ancestrais mortos. Então, o que para nós parece algo muito estranho, até mesmo considerado como machismo, algo incorreto por parte, por exemplo, dos chineses budistas, para eles é algo natural, porque faz parte de uma vivência cultural. Então nós vimos aí as três dimensões, pois percebemos que os aspectos culturais eles são dinâmicos, diversificados e complexos. Agora pensem, diante de tudo isso, diante de tanta complexidade, diferentes pensamentos, de julgamentos, de valores, pensem nos desafios da igreja em comunicar o Evangelho da Graça em meio a tantas diversidades. O que nos tranquiliza é saber que o Espírito Santo, que Deus tem agido para salvar a humanidade, que essa salvação foi planejada por Deus e executada por Ele mesmo. E desde então, desde que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, nós vemos que o Espírito Santo tem salvado vida e garantido que a salvação alcance cada povo, raça, tribo, língua e nação. Então, nenhuma prática cultural é impedimento para o avanço do Evangelho. Onde a palavra de Deus define como uma cultura manchada pelo pecado, o Evangelho adentra e transforma aquela cultura para que determinado povo, aquele povo vivencie os propósitos ou a cultura do céu, os ensinamentos acerca da palavra de Deus, que estão acima de qualquer cultura. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e até a próxima aula.